Jairo Pimentel, vem pra cá então pra gente falar. Olá, bom Vamos dia, lá, tudo bem? Bom dia pra Tudo você. jóia? Vamos falar do agregador então. Vamos falar. Semana. Achei que o Jairo não vinha essa semana. O Jairo não vinha ontem. Eu falei, o Jairo não vai vir essa semana. Aí vi que teve a noite, eu falei, pronto, roubaram o Demore. Agora roubaram a Jordano e o Jairo também. Mas aparentemente tá tudo certo. Continua nosso. Boa. Bom dia pra você então. Conta pra gente como é que tá esse cenário, as candidaturas que são apoiadas por Lula e Bolsonaro. A gente há pouco teve um debate aqui interessante sobre isso, inclusive falando que a gente tá querendo ver o Lula entrar no jogo aí, né? Pois é. Olha, essa semana a gente não teve tantas mudanças, né? A gente vai ver aqui, os resultados mostram uma certa estabilidade, mostrando que o jogo começa a ficar mais cristalizado para os eleitores e a tendência aí da gente ter já alguns resultados, sobretudo em 11 capitais, onde já pode ser definido no primeiro turno a eleição. Então, vou passar aqui para nós os resultados. Aqui, a gente já tem uma configuração muito parecida do que nós vimos na semana anterior, que é o Centrão, né, União, MDB, PSD, dominando na maior parte das cidades aí a disputa, e o PL aí com 3, dando uma esvaziada em relação às semanas anteriores, né? Te lembra que o PL estava ali com 6 prefeituras ali liderando e tal, e agora começa a dar uma esvaziada e o Centrão dominando mesmo essa relação na disputa nas capitais. Além disso, olhando aqui na disputa para os candidatos apoiados pelo Lula e o apoiado pelo Bolsonaro, mantém aquela tendência de nenhum dos dois, apoiado por nenhum dos dois, estar na frente nessa eleição. Então, basicamente, aqueles mais independentes, sobretudo ali do Centrão, continuam na frente, né? A gente, olhando para a última semana, vê justamente isso, uma estabilidade. Na semana anterior, 11 capitais era nenhum dos dois, manteve, assim como 10 era o número de candidatos apoiados pelo Bolsonaro que estavam na frente, também manteve, e o Lula, apoiados pelo Lula, 6 capitais. Então, o cenário de estabilidade não mudando muito até agora. Acho que a mudança mais dramática talvez tenha sido aqui em São Paulo mesmo, como a gente estava ouvindo da Juliana agora há pouco. São Paulo parece que está de fato influenciando, o pessoal está ouvindo mais sobre a campanha eleitoral de São Paulo do que da própria cidade, e isso no interior é bem comum. Eu que estou fazendo pesquisa em várias cidades aqui do estado de São Paulo, a gente faz muita pesquisa qualitativa, grupo focal, para tentar entender como o eleitor decide o voto. E a gente percebe justamente isso, que eles trazem muito pouca coisa do que está acontecendo nas campanhas locais, quem os candidatos estão, o que os candidatos estão falando, quais são as propostas, para falar da campanha de São Paulo e, sobretudo, da forma como o Marçal vem se comportando e da cadeirada, né, que foi, de fato, o tema da semana, né? E você diria, eu quero explorar um pouco isso contigo, porque eu acho interessante, a gente vem recebendo muita crítica, né, William? Porque vocês não param de falar do Marçal, que vocês estão dando palco pra ele. Se a gente gostasse, viu, gente? Eu sempre gosto de reforçar isso. A gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas a gente é obrigado. Exato. E vale ressaltar isso, que a gente não cria a realidade material com a qual a gente lida, a gente avalia o que está sendo colocado em questão, a despeito de exercer alguma influência na forma como essa materialidade também se organiza. Eu gostaria de te ouvir um pouco disso. Como é que você entende isso, Jair? Te parece que o Marçal representa uma alternativa ao Jair Bolsonaro e talvez por isso que ele ganha essa ressonância nacional? Ele serve como um futuro nome para a extrema-direita, que seria, portanto, capaz de alterar essa tensão dinâmica entre Lula e Bolsonaro? Gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso. Olha, o Marçal, ele representa, de fato, um extremismo do bolsonarismo até. Eu acho que ele até vai além do extremo do que o Bolsonaro representa, que é dessa cultura red pill, digamos assim, né? Do macho alfa, que representa aquela potencialidade do homem, que o homem deseja alcançar, todos os homens desejam alcançar, né? Essa virilidade, o cara dá soco em tubarão, o cara pousa avião, é quase um James Bond, né? A Tabata até brincou com isso durante um dos debates, mas o fato é que ele mostra esse lado de super-homem que ele tenta encarnar dentro dos valores
bolsonarista, dentro dos valores da extrema-direita, né? E eu acho que a cadeirada meio que apagou isso. Eu acho que a cadeirada colocou ele no seu devido lugar enquanto uma fraude da internet, né? Porque o macho alfa que dá soco em tubarão acabou cedendo para uma cadeirada, né? Uma cadeirada de um senhor idoso. Isso eu acho que fraturou, não fraturou a costela dele, mas fraturou com certeza a imagem dele nesse público. Exatamente. E creio que isso pode ter repercussões para o futuro, sim. A gente tinha dito anteriormente que seria bom ele não ser eleito, para ele seria melhor não ser eleito prefeito de São Paulo, porque São Paulo é uma máquina de moer político e ele poderia no futuro sair fortalecido, mas dado esse episódio eu acho que ele sai enfraquecido da eleição de São Paulo. Eu acho que ele estava vencendo a eleição mesmo se perdesse e agora ele está perdendo mesmo perdendo. Muito interessante a análise. A gente já mostrou um mapinha do Jairo ou ainda não? Eu queria, ainda não a gente não mostrou, a gente vai mostrar um mapinha, então eu queria que você mostrasse o mapa pra gente, porque eu queria comentar sobre o mapa. Boa. Perfeito, perfeito. O mapa é mais visual para mostrar essa relação onde nas capitais nós temos nenhum dos dois vencendo, né? Um mapa muito verde, que é justamente os locais onde nem o candidato apoiado pelo Lula, nem pelo Bolsonaro está vencendo a eleição. Mas a gente percebe também uma predominância aí de azuis ali no sul, Paraná, Santa Catarina, o que é normal, e também um pouco no norte, Rondônia, Roraima, Amapá. No Nordeste é que foge um pouco do que a gente esperava, né? Porque é uma região mais lulista, mais petista, é onde o PT e o Lula vêm se consolidando, está consolidado desde 2006 ao menos. E a gente vê ali na Bahia, em Alagoas, no Tocantins, uma presença do candidato bolsonarista na capital vencendo, né? E o candidato apoiado pelo Lula está bem em Pernambuco, que é o João Campos, e no Rio de Janeiro com o Paes, ou seja, são alternativas não petistas que estão liderando nessas capitais. E em São Paulo, Boulos aí empatado com o Nunes, já abrindo uma certa folga em relação ao Marçal, para os dois irem para o segundo turno. O que é interessante nesse mapa, que a gente pode notar, e a Jordana até ressaltou isso ontem, é que dessas 11 capitais onde o candidato está liderando, existe uma potencial chance de já acabar no primeiro turno a eleição. Tá? E dessas 11, 10 é o prefeito que é incumbente. Então, a gente consegue perceber... reeleição. Então, a gente consegue perceber que o prefeito está ali com uma grande força para se reeleger. De tal forma, inclusive, que a gente espera esse ano uma taxa de 70% de reeleição nas capitais. Esse seria a maior taxa de reeleição da história recente, né? Obviamente, olhando para a democracia atual, nessa democracia que começou em 89, a gente teria uma taxa de reeleição, a reeleição começou em 96, então desde 96 seria o maior índice nas capitais. Antes tinha sido em 2008, com 67%, 68% de reeleição. Agora a gente pode chegar a 70%. O que explica isso? Em 2008 a gente tinha um boom econômico. O governo Lula muito bem, a economia muito bem. Isso impulsionou os prefeitos. Hoje a gente não tem tanto essa economia tão bem. A hipótese que a gente pode aventar nesse caso é as chamadas emenda PIX, que trouxe muito recurso do governo federal para os poderes locais, que pode estar ajudando aí os prefeitos a se reelegerem, né? E aí a gente consegue entender por que os prefeitos do Centrão estão tendo essa força tão grande dentro dessa disputa entre Bolsonaro e Lula. Jair, deixa eu te fazer uma pergunta que me parece... Eu sou também meio tarado por pesquisa, né? Eu fico vendo pesquisas agregadores o dia inteiro, fico ansioso por esse momento aqui com o Jair e com a Jordana com a gente. Das cidades que a gente está vendo ali, do mapinha que a gente está vendo, no Acre, a chance de segundo turno e o candidato é do MDB, apoiado pelo Lula. Perfeito. As pesquisas mostram derrota desse candidato. Nas vitórias que a gente já vai ter de candidatos apoiados pelo Lula, que já são vitórias, deve ser primeiro turno, são de candidatos que não precisavam do Lula. Perfeito. O João Campos escolheu como vice, vamos lembrar, um amigo de escola, né? Filiou ele no PC do B e colocou o vice um amigo da época de escola. E no Rio de Janeiro, o Paes tinha também uma candidatura folgada, teve um debate se ia colocar uma vice do PT, foi cogitado Daniele Franco.
não precisou, o Paes colocou quem ele quis como vice. E a gente tem São Paulo, Boulos com chance razoável de derrota no segundo turno. Goiás, chance razoável de derrota no segundo turno para a Corse. E talvez o Fábio Novo em Teresina seja quem esteja mais dentro do jogo. Me parece, e aí acho que o mapa dá uma ideia disso, que ainda que os derrotados sejam o bolsonarismo e o lulismo e que o Centrão seja o grande vencedor, o bolsonarismo sai em vantagem aí nessas capitais e nas grandes cidades, ao contrário do petismo. Mas se a gente olhar também nas cidades que o Bolsonaro está apoiando, também são candidatos que já tinham sua força pessoal, ou seja, não precisaram do Bolsonaro para vencer a eleição, né? Mesmo aqui em São Paulo, quando a gente pega o Nunes, eu acho que o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda, né? Porque lembrando que o Bolsonaro perdeu aqui, né? Mas por uma questão política, para evitar que um candidato mais à direita ameaçasse a chance do Nunes ir para o segundo turno, ele compôs essa aliança, teve que meio que vender sua alma ao diabo, digamos assim, para poder manter ali uma candidatura unificada, o que o Marçal atrapalhou, né? Então, em resumo, o que a gente pode ver, né, é que as questões locais, as questões da candidatura mesmo, da figura do candidato e também a força dos recursos que vieram para os prefeitos dentro desses últimos 4 anos através das emendas PIX podem estar explicando mais os resultados das eleições municipais do que a polarização política nacional. Eu acho que a polarização realmente existe, é uma variável importante, sobretudo para determinados segmentos, mas as variáveis que mais importam no momento para definir como o eleitor vai votar ainda são as tradicionais. Como ele avalia o candidato e como ele avalia o governo, ou seja, a imagem dos candidatos e o que o prefeito fez nos últimos 4 anos para melhorar a vida das pessoas. Muito bem, Jairo, quero agradecer demais, super importante te receber hoje por aqui. Semana que vem tem mais, então. Maravilha, eu agradeço e estou à disposição. Semana que vem estou de volta. Agora, toda semana, eu ajudando íamos revezar. Agora, toda semana um vai estar mais à noite, outro mais de manhã. Assim tem mais informação para todo mundo. Obrigado. Importante é que vocês estejam por aqui. Muito bom. Tchau, obrigado. Obrigada, bom dia. Boa semana. Valeu.